Glórias a Jesus. Abram em Lucas, no Evangelho, capítulo 4. Glórias a Jesus. Vamos ler a partir do verso 14, tá, irmãos? Diz assim: todos acharam? Bem. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha que coisa, né? Então, o Senhor Jesus, ele voltou para o lugar onde ele foi criado. Ele foi para um lugar onde as pessoas conheciam ele e a sua família. Viram ele menino, viram ele crescendo. E quando ele chega na sinagoga, segundo o costume dos judeus, né? Por certo, naquele momento ali na sinagoga, era aberto um espaço para que as pessoas pudessem manifestar ali algum conhecimento da lei, alguma coisa relacionada à escritura, né, dos judeus. E o Senhor Jesus pega então uma profecia de Isaías, quando ele diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. O que é evangelizar os pobres? É trazer boas novas, boas novidades aos pobres, não é? Enviou-me a curar os contritos de coração, aqueles que estão com o coração partido, estão com o coração aflito, com o coração em desespero, não é? Em fraquezas, em desânimos. A proclamar liberdade aos cativos, ou seja, a declarar a libertação àqueles que estão presos. E restaurar a vista dos cegos. Restaurar a vista dos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o Senhor Jesus está falando do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo está falando da obra do Evangelho. Então, é fato que o Senhor Jesus curou os cegos. Não é? É fato que muitos estavam presos no seu próprio corpo, em prisões de enfermidade. Alguns estavam presos na enfermidade porque eram impedidos de entrar no templo, de viver em sociedade, de ter uma família. Não é? Então, essas prisões, o Senhor Jesus libertou através do Novo Testamento, do seu Evangelho. Através do que, irmãos? Da palavra do Pai. A palavra da verdade. Não é? Então ele fecha o livro e se assenta. Né? E todo mundo ficou olhando para ele, tentando entender. Que mensagem é essa? Por que ele leu esse texto? E aí o Senhor Jesus diz, verso 21. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí agora ficou bem claro. O Senhor Jesus está dizendo que aquilo que foi profetizado pelo profeta se cumpria naquele momento. O Senhor Jesus estava falando dele. Né? E olha o que acontece, verso 22. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Ou seja, ao mesmo tempo que eles se maravilhavam diante de tudo que estava acontecendo, eles falaram: Mas esse daí é o filho de José. Então, nós estávamos esperando o Messias, alguém poderoso, não é? Mas eu estou vendo aí um filho de José, que eu vi crescer. Eu vi esse menino aqui, até pouco tempo era um menino, não é? Verso 23. E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis esse provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade eu vos digo,
que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade eu vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Então, irmãos, os irmãos veem que, por um momento, o povo se alegrou. Mas, quando o Senhor Jesus apontou para ele como sendo aquele que viria fazer essas coisas, eles começaram a colocar dúvida em seus corações. Mas esse daí eu conheço. Né? E aí ele usa, né, um provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fala que o profeta não tem honra na sua pátria. Não é? E aí usa um conhecimento das Escrituras, traz a história de Elias e a viúva, o tempo da seca, em que o povo morria de fome, mas Elias foi e saciou a fome de uma mulher que não pertencia ao povo de Israel. E depois também ele conta a história de Eliseu, né, que purificou Naamã, o sírio, né, e não os judeus, né, que estavam leprosos também naquela época. Então, irmãos, a gente vê que nem o próprio Senhor Jesus Cristo, com todo o poder que operou, né, pelo poder de Deus na sua vida, porque ele veio como homem, né, esvaziou-se de si mesmo, nem ele mesmo conseguia ser reconhecido como um homem de Deus por todos os irmãos da sua nação. Né? Por quê? Porque as pessoas conheciam ele. Viam ele, viram ele crescer. Então não conseguem admitir, não conseguem confiar nele. E isso acontece, infelizmente, também nos dias de hoje. Não é? Nós somos como uma igreja muito pequena, onde todos se conhecem. Não é? Eu, por exemplo, quando cheguei na igreja, cheguei como todos chegam, né? Quando acabam de se converter, sem entendimento nenhum, pequenos, né? Na estatura do cristão. Eu vi, por exemplo, o irmão Luiz. Quando eu cheguei no primeiro dia, eu lembro que o irmão Silvio foi um dos primeiros, se não o primeiro que chegou, que me recebeu, não é? E eu estava ali, sem saber o que pensar, né? E hoje, irmãos, eu estou aqui pregando e os irmãos estão sentados aí ouvindo, não é? Então, muitas vezes, o nosso coração, muitas vezes quer rejeitar. E eu não estou falando de mim, e não quero... Irmãos, a pregação do evangelho não é para falar de uma pessoa, mas para trazer entendimento, não só no dia de hoje, para o ministério que a igreja tem hoje, mas para o tempo futuro também. Não é? Porque nós vamos ficar muitos anos ainda, até o dia da volta de Cristo, ou que o nosso corpo perecer. Nós vamos estar, em nome de Jesus, reunidos, né, em nome de Jesus. Então o que acontece muitas vezes é que muitas coisas que acontecem no nosso meio, na nossa vida, muitas vezes podem nos colocar a questionar a autoridade, o poder de Deus que está sobre a igreja. Por quê? Porque é o irmão Denis, é o irmão Silvio, é o cooperador Vitor que prega, não é? Que eu conheço, que eu vi crescer, que é da minha família, que é dos meus, né? Que eu vi errar, que eu vi fazer isso, que eu vi fazer aquilo. Às vezes a gente não consegue entender que independe do homem que está pregando. Porque o que importa é a palavra que é pregada. O que importa, né, irmãos, é se a verdade está sendo manifestada. E a palavra nos diz, né, que o Senhor Jesus enviou os seus discípulos a pregar. E quando eles foram lá para Jerusalém, eles foram vazios. Eles chegaram em Jerusalém e ficaram orando lá, no lugar onde o Senhor Jesus mandou eles ficar. E a palavra diz que eles eram indoutos, eles não tinham conhecimento. E os irmãos podem perceber, né, que nos dias de hoje, no sistema religioso, ninguém vai ser pastor, cooperador ou presbítero de uma igreja se ele não tiver um canudo, se ele não tiver um curso de teologia renomado, se ele não tiver passado. E eu não estou dizendo que isso é errado ou é certo, né? Mas o que eu estou querendo dizer, e para os irmãos prestarem atenção nisso, que nós aqui, irmãos, não temos esse costume. Então é muito mais fácil, muitas vezes, um irmão olhar para alguém do ministério, da nossa igreja,
e não enxergar nele a autoridade, né? Sendo que muitas vezes vocês devem ter visto já homens que têm até livros publicados e não conhecem a verdade. Servem o Deus desse século. Vivem no judaísmo, pregam o judaísmo, não é? E nós, na simplicidade, e muitas vezes até no nosso erro, muitas vezes que a gente erra muito, em tudo, né, que nós fazemos, nós podemos errar também. Mas nós estamos no caminho em que Jesus destinou a igreja a falar, quando ele disse, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né, ensinando-os a guardar o quê? Que eu mandei, o que eu tenho mandado. Então, quando nós viemos aqui congregar, em toda essa simplicidade do nosso culto, nós temos por base e fundamento o evangelho, né, irmãos? Estava aqui o nosso irmão Leandro louvando, o irmão está crescendo nesse ministério, está aprendendo, tem as suas dificuldades, mas nós estávamos aqui orando, cantando, louvando junto com ele, não é? Enquanto em alguns lugares tem uma banda completa, não é? Formados muitas vezes, às vezes assalariados para fazer isso, não é? Então é lógico que a gente vai ver com os nossos olhos carnais a nossa simplicidade. Nós vamos ver muitas vezes, não é? A aparência muito pequena, mas não é isso que importa. O que importa é a mensagem que está sendo pregada. A palavra que está sendo pregada, a palavra de Jesus, o Novo Testamento. Né, irmãos? Então, irmãos, uma outra coisa que acontece muito também, né, infelizmente, nos dias de hoje, irmãos, as pessoas perderam a confiança nas igrejas, né? Muitos de nós sofreram e padeceram muito tempo no sistema religioso. Ficaram muito tempo sustentando, alimentando, né, o sistema religioso, viram muitos escândalos, muitas coisas. E isso vai fazer, muitas vezes, com que as pessoas vão perdendo a confiança no homem. Mas nós não temos que confiar no homem. Nós não temos que confiar em pastor, em cooperador. Mas primeiro, na palavra do evangelho, que é apresentada através da vida do ministério, não é? Então, antes de eu olhar para o homem, eu preciso olhar para a palavra. Então, quem foi que constituiu ministros? Foi Jesus. Ele mesmo disse, né? Então, Jesus disse que colocava em nós o mesmo ministério que ele recebeu do Pai. Outro dia nós lemos, acho que 2 vezes, em 2 palavras diferentes, né? Está lá no finalzinho do Evangelho de João. Ele assopra o Espírito nos discípulos e diz, recebei o meu Espírito, eu vos envio, assim como o Pai me enviou. Então o Senhor Jesus estabelece um ministério, estabelece irmãos para levarem a palavra e serem ministros do Evangelho, né? Se a gente pegar aqui, ó, em Efésios, capítulo 4, vamos ler do verso 1 em diante. Todos encontraram? Estou vendo umas folhinhas mexendo ainda. Vou esperar. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Tá vendo? Aqui começa, então, ele começa a dizer que todos somos um só corpo, temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então ele começa dizendo aqui, nesse capítulo, que a unidade da igreja nos faz um, não é? Todos somos iguais, mas cada um tem um dom diferente, não é? Um dom diferente. Segundo a medida do dom de Cristo.
Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Por quê? Porque o homem estava preso. O homem era cativo do pecado, preso em muitas coisas. O Senhor Jesus não falou que veio trazer libertação, libertar os cativos? Então ele liberta o homem e faz o quê? E dá dons? Dá dons aos homens. Alguém que estava preso agora não só está livre, mas também está trabalhando, né? Produzindo. Verso 9. Ora, isto, ele subiu, que é, se não também antes tinha descido, as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então está falando de alguém que desceu do céu e que subiu e que por ele foram feitas todas. Está falando de Jesus, né? E ele diz no verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, foi Deus por Jesus Cristo, né? Então ele fala de Jesus e fala que foi ele quem deu. Foi ele quem derramou os seus dons para que fôssemos apóstolos, profetas, evangelistas, né? Pastores e doutores. Então não é errado alguém estudar a palavra. Não é errado alguém buscar o conhecimento da palavra para ser cheio de Deus e ministrar, né? Mas é importante que esse tal tenha sido enviado, né? Então, quando o Senhor Jesus envia, ele não envia de qualquer jeito, não é, irmãos? Então, ele deu ordens bem explícitas, né? Vai e pregue o evangelho. Então, muitos vão estudar e vão buscar serem cheios de conhecimento, mas não segundo ter sido enviado por Jesus. Não. Muitas vezes estão sendo enviados por uma religião. Estão sendo enviados, muitas vezes, por causa de uma doutrina que não é de Cristo, não é? Então, irmãos, aquele que é enviado por Jesus é para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas quem é que disse que aquele que prega, que pastoreia, aquele que evangeliza é perfeito? Não é? O apóstolo Paulo disse, né? Olha, eu não julgo que eu seja perfeito, que eu já tenha alcançado, mas eu busco a perfeição, né? Eu não acho que eu já alcancei a salvação, mas eu persevero, né? Então, irmãos, essa é uma parte difícil para nós, né? É muito difícil isso. Por quê? Porque muitas vezes eu olho para o irmão e eu vejo um homem pecador. Eu olho e vejo um cooperador, um pastor que tem defeitos, não é? Mas a palavra tem defeito? A palavra do evangelho tem defeito? Não tem. Então eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso olhar para o Espírito Santo. Eu preciso olhar para a promessa. E eu preciso crer que ela é verdadeira. E se Jesus enviou, e se o Senhor Jesus disse, vai até lá e fica lá, porque eu vou revestir vocês do Espírito Santo, vocês vão ser revestidos com fogo, batizados com fogo. E eles receberam línguas de fogo sobre eles. E começaram a manifestar o evangelho na língua de muitas nações. E muitas nações que estavam naquele lugar ouviam a pregação do evangelho na sua própria língua, não é? Então os dons foram derramados sobre a igreja, sobre o ministério da igreja, para que o mundo conhecesse Jesus, para que o mundo conhecesse a verdade. Então, os irmãos vão olhar o irmão Denis errando. Os irmãos vão olhar o pastor Silvio, o cooperador Vitor, errando, muitas vezes. Não é? Os irmãos precisam olhar para a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. A promessa de Jesus. O Senhor Jesus opera na igreja. O Senhor Jesus é aquele que constituiu cada um com o seu dom. E nós temos que fazer o quê, irmãos? Olhar para Jesus. Não é? É claro que a palavra também estabelece como que deve ser o presbítero. A palavra também estabelece como que tem que ser a vida e a conduta do pastor. Não é? Mas é para os irmãos entenderem, né, irmãos, que nós vamos caminhar olhando para Jesus. Do tempo que eu estou aqui, não é muito tempo, né, irmãos? Eu cheguei na igreja em 2017. Muitos irmãos que pregavam a palavra não estão mais aqui. Alguns deixaram, não é que mudaram, criaram outra igreja, não. Alguns deles se perderam no mundo. Alguns dos irmãos que vieram antes de mim, eu já soube pelos irmãos,
que pregavam o evangelho da verdade, a palavra de Jesus, morreram na macumba. Morreram testemunho de Jeová. Os irmãos entendem isso? Então, a palavra por acaso perdeu o valor por causa disso? Porque alguém se desviou, a palavra perdeu o valor? Né? Volta em Gálatas, no livro anterior, capítulo 1. Então a palavra é verdadeira. Jesus é verdadeiro. Não é? E nós temos que olhar para ele e perseverar e confiar no ministério da igreja. Não é, irmãos? E confiar naqueles que o Senhor Jesus constituiu. Não é? Então vamos ler a partir do verso 6. Olha que interessante. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Todos acharam? Diz assim, verso 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Verso 9. Assim, como já vos dissemos agora, de novo, também vos digo. Se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito. Então, irmãos, olha que interessante. O apóstolo Paulo levou o evangelho para essa igreja. Ensinou a palavra de Jesus. Assim como os irmãos recebem a palavra de Jesus. Só que por um momento ele entendeu que a igreja estava já capacitada para seguir sozinha. Por certo, o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, levantou ali cooperadores, presbíteros, para seguir pregando o evangelho para aquela igreja. E foi embora. E ele fica sabendo que alguém se introduziu dentro dessa igreja, ou seja, veio alguém de fora e trouxe uma palavra que não era a palavra do evangelho. Trouxe judaísmo para a igreja. E começou a pregar que o homem que quisesse ser salvo precisava se circuncidar. Começou a levar essa igreja ao judaísmo de novo. Não que eles fossem judeus, mas levando as pessoas a crerem através do judaísmo. Então, quando ele vai corrigir essa igreja, o que ele diz? Nem que eu mesmo apareça aqui de novo e traga uma outra palavra. Mesmo que apareça aqui um anjo do céu. Você acha que é do céu, um anjo. Parecer aqui um ser iluminado aqui, falando alguma coisa diferente do que vocês aprenderam. Seja maldito. Então, ele mesmo entende que existe a possibilidade dele cair. Mas a palavra que ele pregou, essa tem que ser considerada. É a palavra que é pregada que é considerada. A minha vida, a sua vida não está depositada na conta de um irmão. Na firmeza de um irmão. Não. A palavra de Jesus é verdadeira. Não é? Então, irmãos, as coisas que são pregadas pela igreja, através do ministério da igreja, têm que ser levadas em consideração como palavra de Deus, como conselho de Deus. Simples assim. Foi o irmão Denis que pregou, foi o pastor Silvio, foi o cooperador Vitor que pregou. Não importa. A palavra não é minha. A palavra é de Jesus. O conselho é pelo Espírito Santo. E nós temos que abraçar com amor, não é? Sabendo que esse é o poder de Deus derramado sobre a igreja. Nós não vamos sair daqui, não é, feliz da vida porque a gente trouxe alguma coisa para os irmãos. Mas não. Quando nós descemos do púlpito, nós agradecemos a Deus pela palavra que ouvimos. Pelo conselho da palavra que recebemos. Porque o conselho não veio de nós, mas o conselho vem de Deus. A palavra do Evangelho, o Espírito Santo, né? Então, ele está dizendo aqui, ainda que, quer ver, o verso 8. Mas, ainda que nós mesmos, então ele não estava sozinho. Estava falando dele e de mais alguns irmãos presbíteros que tiveram lá. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. Verso 10, vamos agora pular o 9, vamos para o 10. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens?
Porque se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo assim, eu estou por acaso querendo convencer vocês de alguma coisa? Eu estou por acaso trazendo algum... Eu sou algum coach? Acho que ele está querendo dizer na linguagem do tempo dele, né? Por acaso eu sou algum coach que está trazendo aqui para vocês um conselho para você ficar rico? Para agradar os homens? Eu por acaso estou vindo aqui falar alguma coisa para vocês que é segundo a sabedoria dos homens? Ou por acaso eu não estou aqui pelo poder de Deus? Porque eu não aprendi o que eu prego de homem nenhum, mas eu aprendi do Espírito Santo. E nós aprendemos pela pregação do Evangelho. Porque a palavra do Evangelho ensina assim, não é? Nós aprendemos porque nós ouvimos, mas nós não ouvimos porque o irmão A, B ou C pregou. Nós ouvimos porque o poder do Espírito Santo veio sobre a igreja e usou A, B ou C para pregar, não é? Então, irmãos, a nossa fé, ela não está depositada em cima de homens, mas está depositada em cima da fé em Jesus Cristo. A nossa fé está na palavra do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é necessário ouvir. Não é? Lá em Romanos, né? Volta lá, capítulo 10. Volta alguns livros aí. Vamos ler a partir do verso 9, irmãos. Glórias a Jesus. Romanos 10, verso 9. Glórias a Jesus, né? Todos acharam, irmãos? Romanos, capítulo 10, a partir do verso 9. Diz assim, ó, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, irmãos, está dizendo aqui que não tem diferença entre os homens. Não tem essa de tem que ser judeu, porque é dessa nação ou daquela nação. Tem que ouvir a palavra, guardar no coração, crer com o coração, manifestar com a boca, é manifestar com a vida que creu verdadeiramente. Então, se acontecer tudo isso, esse tal será salvo, né? E aí ele vai dizer, verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? Naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está vendo? Então, a pessoa ela é enviada. Não é? Quando ela é enviada para pregar. Não é? E aí, quando ela prega, alguém vai ouvir. Não é isso? E quando a pessoa ouvir, ela vai crer. Não é? E aí, quando ela crê, ela vai invocar. Ela vai clamar, ela vai manifestar a sua fé, porque creu. Mas ele diz, como pregarão se não forem enviados? Então, irmãos, para pregar a palavra do Evangelho tem que ter sido enviado. Então, muitos pregam Jesus e judaísmo. Jesus e paganismo. Não é? Jesus e prosperidade. Jesus e carnalidade. Manifesta aquilo que as pessoas querem ouvir. Enganam com mentiras. Transtornam a palavra de Deus. Não são enviados por Deus. São enviados segundo as suas próprias intenções. São falsos mestres. Não é? Mas quando nós somos enviados, né? Verso 15, né? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz
dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, o que isso quer dizer, né? Isso é uma figura de linguagem. Porque eu tenho certeza que os pés do pastor Silvio não são tão formosos assim, nem os meus, né? E nem de todos os irmãos que pregam o evangelho. Não é isso. Mas o que, literalmente, né, não é isso. Mas o que o texto quer dizer é: quão formoso é o entendimento daqueles que anunciam. Porque pés é a figura de entendimento. Então, quão formoso é o entendimento dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas. Isso, alegres novas de boas coisas, é a tradução de evangelho. Então, o texto aqui, se a gente for traduzir ele da forma mais clara, quão formoso ou quão belo é o entendimento daqueles que anunciam o evangelho da paz, daqueles que trazem o evangelho de Jesus Cristo, alegres novas de boas coisas, o evangelho de Jesus. Verso 16, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois diz Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então não é ouvir qualquer coisa. Ouvir, todo mundo ouve. Quem tem ouvido, ouve, né? Quem pode ouvir, né? Vai ouvir. Mas ouvir o quê? Pela palavra de Deus. Qual que é a palavra de Deus? Evangelho. Ah, mas está escrito lá atrás. A palavra, não é isso? Mas eu creio em? Eu creio em Jesus. Jesus disse, não é? Que ele veio trazer a verdade. E do Pai ele recebeu, do qual ninguém conhecia. Ninguém conhecia o Pai. Ninguém conhecia o Filho. E o Filho revela o Pai. Não é? Glória a Jesus. A todos aqueles que ele quiser. Então, irmãos, os irmãos entenderam? Então, irmão, eu não vou olhar para a simplicidade da igreja. Eu não vou olhar para a quantidade de membros. Eu não vou olhar para trás para os que caíram. Eu não vou olhar para o irmão que prega. Mas eu vou entender que Deus está aqui. Que o Espírito Santo está aqui. Que é Ele que está conduzindo a sua igreja. Que é Ele que tem preparado os irmãos para pregar. Que é Ele que usa um irmão para aconselhar, para corrigir, para animar, para fortalecer. Não é? Então, irmãos, vamos olhar dessa forma e confiar que Jesus está à frente da igreja dele. Vamos finalizar aqui, irmãos, em Tito. Um pedacinho bem curtinho. Tito está antes de Hebreus. Hebreus é um livro maior, né? Então, se você ir lá para o finalzinho da Bíblia, você vai achar Hebreus. Aí você vem voltando, né? Vai ter uma carta de Filemão com um capítulo e depois vem Tito, né? De trás para frente. Todos acharam, irmãos? Tito está depois de Timóteo. Como é uma carta pequena, é difícil de achar. Não é? Tito, capítulo 2. Irmãos, Tito era um jovem. Não é? Tito era um jovem. O apóstolo Paulo, pela perseverança dele, por tudo que ele viu nesse jovem, ele percebeu que esse jovem era capacitado. Tinha o Espírito Santo, é um menino que tinha interesse em trabalhar, em fazer aquilo que era ordem de Jesus Cristo, né? Então, ele manda uma carta para Tito, apresentando alguns argumentos aqui, algumas orientações para Tito, preparando Tito para ir a certas igrejas, e ele, um jovem, levantar presbíteros. Imagina só, né? Chega numa cidade, um jovem, um menino, não é? De pouca idade, como um mestre, separando irmãos, conhecendo a igreja, e separando irmãos e dizendo: irmão, você tem qualificação, você é preparado, não é? Sua casa está em ordem, etc, para pregar o evangelho, né? Para que ele pudesse persuadir os irmãos pela fé a levarem adiante a obra de Jesus. Ele aconselha os velhos no início do capítulo. Ele aconselha mulheres idosas a ensinarem mulheres mais novas.
Ele exorta os jovens. Não é? Então, a gente vê que o tempo todo a igreja teve essa fragilidade de ter à frente da igreja, muitas vezes, alguém que no mundo seria desqualificado para muitas coisas. Não é? No mundo acontece assim. Eu tive um chefe uma vez, um superior. Eu trabalhei numa empresa grande, bem grande. Trabalhei 5 anos lá. E eu tinha uma chefe que era muito querida, né? Mas ela era meio antiga já na casa e queimaram ela, mandaram ela embora, né? E contrataram um rapaz de 24 anos. Ele já tinha trabalhado em banco, tinha pós-graduação, falava 2 ou 3 idiomas. 24 anos ele. Quando ele chegou no meu setor, teve gente no meu setor que não queria ser, de maneira nenhuma, conduzido por ele, de jeito nenhum. E ele falou assim para um rapaz que trabalhava comigo: preciso que você me ensine como é que você faz essa sua atividade aqui. Ele falou assim: não, você tem pós-graduação, você devia saber. Falou pro chefe dele, que acabou de chegar, porque ele tinha 24 anos. Né? Então, na igreja não é assim, mas a carne do homem, muitas vezes, quer trazer essas coisas ao entendimento. Né? Isso é uma coisa da carne. Então, irmãos, se colocar qualquer presbítero de qualquer igreja grande, desses famosos de internet, né, perto da gente, né, as igrejas de todo lugar vão considerar a gente como nada. Eu não me importo. Não me importo. O nosso canal não tem nem 1000 membros. Eu não me importo. Eu quero que cresça. Mas eu não estou olhando para esses homens. Vocês não têm que olhar para os homens. Vocês precisam olhar para a palavra, olhar para o evangelho, olhar para Jesus Cristo, em primeiro lugar. E entender que ele é tão misericordioso, é tão bondoso, que está usando esse irmão aí, cheio de fraqueza, para pregar para mim. E o que esse irmão aconselhar, o que essa igreja aconselhar pelo ministério, eu vou seguir. Não é? E eu vou julgar segundo a palavra. Eu vou colocar a prova. Eu vou abrir a Bíblia em casa. Eu vou procurar entender. Se eu achar que está errado, eu vou questionar o irmão, a irmã, com respeito. Não é? E assim, irmãos, nós vamos crescendo em graça. Não é? Entendendo, irmãos, que é Jesus que faz todas... Eu nem li o texto, né? Verso 11. Vamos ler. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos... Irmãos, é Tito, capítulo 2, verso 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Fala isso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Então ele vai para essa igreja, ele estabelece presbíteros, ele aconselha velhos, idosas, jovens, não tem idade. E fala, Deus chamou vocês para ser santos, separados, um povo especial, zeloso de boas obras. Imagina um jovem chegando num lugar com essa ordem, com essa autoridade. Eu estou te dando autoridade, a autoridade veio de Deus, e ninguém te despreze. Não é? Então, irmãos, nós vivemos por Cristo. A palavra do Evangelho é o fundamento da nossa vida. Irmãos, vai ser pregado por homens. Porque assim foi a forma como Jesus Cristo deixou. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. É o Espírito Santo que opera tudo em todos, irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus, irmãos?